Olá, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Assassinato no trânsito em bairro Nobre de Vitória. Motociclistas atiraram em empresário que estava dentro do carro com a família. Ele morreu na hora, houve correria e pânico. A vítima respondia a processo por contravenção. Greve geral. Sindicatos ameaçam parar a sexta-feira. Os trabalhadores vão protestar contra mudanças trabalhistas. Na edição de hoje, todas as informações sobre o movimento. Vamos embarcar no sonho do Felipe Dias. Ele vende doces nos ônibus da Grande Vitória. Os bombons que adoçam o paladar dos clientes pagam a faculdade do Felipe e da mulher dele. É história de vida que o TN ama contar. Mais uma vez, animal solto na pista em Vila Velha provoca acidente. Hoje, um motociclista foi atropelado por um cavalo. O município continua sem recolhimento de animais. A máfia dos guinchos. Testemunhas afirmam que policiais recebiam propina dos donos de pátios para onde os veículos são levados. Os policiais faziam blitz quando faltava dinheiro. A CPI que investiga o caso quer a devolução de dinheiro de quem teve carro guinchado a partir de fevereiro. Risco de morte em nome da beleza. O Espírito Santo é o terceiro estado do país que mais vende anabolizantes. Essa professora ficou com o corpo cheio de pelos, a voz mudou. Ela se arrepende de ter feito uso da substância durante 15 anos. E um médico faz um alerta importante. Vale a pena ouvir. Mercado de trabalho, vamos divulgar boas ofertas de emprego. Fique ligado no dia. E eu espero que você não esteja vendo a gente girar, porque essa é a sensação de quem sofre de labirintite. Alimentação, estresse, doenças, tudo pode desencadear as crises. Veja no Fala Doutor. Tudo isso e muito mais no Tribuna Notícias, primeira edição. Que volta bem rapidinho, amigos. Tiros e morte durante um engarrafamento em horário de pico na Enseada do Suá, em Vitória. Motoqueiros mataram um homem com 9 tiros na cabeça, feriram o filho dele e a esposa também. A família seguia de carro. A polícia acredita que Vladimir estava sendo seguido pelos assassinos. Ele seria dono de um bingo clandestino. Na hora do tiroteio, houve pânico. Muitas pessoas se jogaram no chão, correram para estabelecimentos comerciais. A esposa da vítima e o filho entraram em desespero dentro do carro. Estas imagens foram feitas instantes após o crime. No vídeo é possível ver marcas de sangue espalhadas no chão e pessoas desesperadas. Muita gente não sabe ao certo o que aconteceu. Quem faz as imagens acredita que se trata de um acidente de trânsito. Uma moto foi atropelada, como sempre. Aí já temos uma pessoa que se machucou. Sabe o que aconteceu, moço? Sim, tô tentando descobrir agora. O carro da vítima está parado na pista e deixa o trânsito ainda mais complicado. Policiais militares tentam liberar a via para agilizar o socorro dos feridos. Na Hilux está o corpo de um homem de 53 anos. Vladimir Coelho Mendonça foi assassinado com 9 tiros, todos na cabeça. Ele estava no banco do carona e morreu na hora. No carro também estavam outras 3 pessoas. O motorista, identificado como Christian Melo Mendonça, de 22 anos, a madrasta dele, Giovana Alves Teixeira, de 43, e uma funcionária do casal, de 32 anos. Christian foi baleado na mão e no ombro. Giovana levou um tiro de raspão na nuca. Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital São Lucas, em Vitória. Quando eu cheguei, a porta da Hilux estava aberta, né? Tinha uma mulher que estava chorando muito, um garoto que tinha tiros, recebeu vários tiros, essas coisas assim. E ela estava desesperada e ele não falava nada, ele não conseguia falar nada, só falava que estava sentindo dor só. E o homem que estava dentro do carro estava morto já, ele não tinha mais nenhuma reação, a polícia encostou nele, ele não teve nenhum movimento nem nada. A funcionária da família não foi atingida pelos disparos, mas estava em pânico e chegou a passar mal após o crime. Ela precisou ser amparada pela polícia e foi levada para a divisão de homicídios para prestar depoimento. O crime aconteceu ontem à noite na rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá, bairro Nobre de Vitória. De acordo com testemunhas, 2 homens em uma moto passaram atirando contra o carro. Na fuga, os criminosos
bandidos seguiram pela calçada e quase atropelaram uma moradora. Tudo aconteceu em plena hora de pico e os motoristas que estavam parados no trânsito entraram em pânico. Foi uma correria total, todo mundo correndo, se jogando no chão, entrando para dentro do banheiro, subindo para o segundo andar. Na fuga, os bandidos se desequilibraram e deixaram cair esta caixa, mas ainda assim conseguiram fugir. O carro onde estavam as vítimas ficou todo perfurado. No chão, cápsulas espalhadas. Enquanto a perícia era feita, este rapaz acabou preso depois que foi reconhecido por investigadores da divisão de homicídios como suposto traficante. Testemunhas contaram que os criminosos efetuaram quase 20 disparos contra o veículo. Este outro carro que estava estacionado também foi atingido por um tiro. Ele pertence a esta cabeleireira que estava no salão em frente ao local onde o crime aconteceu. Pelo menos 15 pessoas estavam no estabelecimento e entraram em pânico. Os clientes se jogando no chão e correndo, e eu nem consegui correr, que eu fiquei parada, que eu pensei que era até bombinha, mas era tiro, sei lá, de metralhadora, escopeta, não sei. Eu só sei que o tiro vinha em direção ao nosso salão e foi uma correria total, uma gritaria total. O banheiro não cabia tanta mulher, 15 mulheres mais ou menos. De acordo com a polícia, Vladimir já vinha sendo seguido pelos bandidos desde o centro de Vitória. Informações dão conta de que ele seria dono de um bingo clandestino que funcionava na Avenida Jerônimo Monteiro. A vítima teria sido presa em novembro de 2013 pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, o NUROC, junto com outras 27 pessoas. Na ocasião, as investigações foram comandadas pelo delegado Jordano Leite. Segundo a polícia, Vladimir também teria sido condenado pela justiça no ano passado pelo crime de porte ilegal de arma. Ele cumpria a pena em regime semiaberto. A polícia vai pedir imagens do circuito interno de condomínios da região para tentar identificar os criminosos. O crime já está sendo investigado. Até agora, ninguém foi preso. A polícia disse que, por enquanto, não vai se pronunciar para não atrapalhar o andamento do inquérito. Agora, atenção, amanhã deve ser um dia daqueles. Sindicatos decidiram fechar ruas e bloquear garagens de ônibus. A ideia é impedir a chegada pelos acessos em Vitória. O protesto é contra terceirização e mudanças em regras do seguro-desemprego. Quem tem as informações é o repórter Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid, Torino, Ingrid Jorge, desculpa, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Sexta-feira, amanhã, paralisações e manifestações confirmadas. Quem está à frente dessa manifestação e paralisação desta sexta-feira é o Fórum Campo Cidade. A concentração está prevista, para esta sexta-feira na UFES às 5h30 da manhã e na Assembleia Legislativa em Vitória às 7 horas da manhã. Ao meu lado, o Francisco Celso Calmon, que é coordenador do Fórum Campo Cidade. Francisco, primeiramente, muito boa tarde. Como é que vai ser essa paralisação e esta manifestação nesta sexta-feira? Boa tarde. As paralisações serão por categorias. Aquelas categorias que já estão em processo de organização de paralisação, como, por exemplo, portos, os funcionários da UFES, a Federação dos Trabalhadores do Ensino, dos professores, também decretou. E pode ser que de ontem para hoje outras categorias também resolvam fazer a sua paralisação. A manifestação está prevista para a Assembleia Legislativa, inicialmente para mostrar o nosso repúdio à presença do Cunha, que quer quem vem unindo todo o conservadorismo, tudo que há de pior do conservadorismo brasileiro. Mas como ele resolveu se acovardar e fugir... Você está falando do presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nós estamos mantendo esse foco. Então, haverá uma concentração na UFES. Dali, eles sairão em caminhada, passarão pela Petrobras, pela Findes, A Petrobras, os funcionários engrossarão a manifestação e se dirigirão à Assembleia Legislativa. Coordenador, agora para quem está nos assistindo, ônibus, amanhã muitos capixabas, milhares de capixabas dependem dos ônibus para chegarem aos seus destinos. Os ônibus vão sair da garagem, o que o senhor pode dizer para a gente em relação a isso? Eu posso dizer que até o momento o sindicato não
tem essa posição de paralisação. Não confirmou ainda? Não confirmou. Existe militantes da categoria que defendem a paralisação. No transcorrer do dia de hoje, poderemos vir a receber uma confirmação mesmo se haverá algum tipo de piquete ou não. Em princípio, não está marcado paralisação de ônibus, não. A manifestação será só na parte da manhã, mas as paralisações, que depende de cada classe sindical, deve depender então deles, né? Algo se resolverem estender o dia todo? Geralmente, quando há uma paralisação comandada por sindicato, paralisa o dia todo, né? E às vezes até mais de um dia, porque além da pauta geral contra o conservadorismo, contra um pacote fiscal que está prejudicando, violando os direitos dos trabalhadores, há também pautas específicas que acabam se unindo desses dias 28 e 29. Coordenador, muito obrigado pelas informações. Ingrid George, agora acertei. George, então, esta paralisação, lembrando, confirmada para esta sexta-feira, e o pessoal com bronca aí de medidas provisórias, de leis que prejudicam, segundo eles, os trabalhadores. Ingrid George, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Felipe. O negócio é o trabalhador se programar, porque a greve já foi anunciada, né? Nós mostramos essa cena recentemente, mas nada foi feito. Hoje cedo, um motociclista foi atropelado por um cavalo. Isso mesmo. O animal entrou na frente dele e destruiu a moto. O homem ficou bastante machucado. Os animais soltos na pista têm se tornado um perigo diário para quem trafega em Vila Velha. O impacto foi tão forte que o painel, o farol e os retrovisores, todas as peças da frente da moto ficaram quebrados no local do acidente. Alguns trabalhadores que saíam de casa perto das 6 horas da manhã viram a cena logo depois que aconteceu. O animal passou na frente do motoqueiro quando ele estava atravessando aqui na pista e o animal que atropelou o motoqueiro, não foi o motoqueiro que atropelou o animal. O acidente aconteceu aqui na Darli Santos, na altura do bairro Araçás. O motociclista vinha nesse sentido quando o cavalo entrou na frente dele. O rapaz que pilotava a moto ficou bastante ferido, mas uma ambulância o resgatou. O cavalo não morreu na hora. Ele chegou a cruzar a pista, mas acabou morrendo. Os moradores reclamam que aqui nessa região a iluminação é muito ruim. E isso aumenta as chances de um acidente entre um veículo e uns animais. No dia 15 deste mês, também em Vila Velha, um motorista de ônibus atropelou e matou 2 cavalos. A hora do acidente foi parecida com a de hoje, 5h15 da manhã. Horário esse em que a iluminação pública é necessária, já que o sol ainda está nascendo. Na Darli Santos, os animais soltos aparecem com frequência. É só olhar para a pista para saber que algum cavalo passou por ali. Ontem eu quase me acidentei com um colega meu que estava me levando para a praia. A gente ia fazer um trabalho lá e passou 2 animais na frente. A suspeita é de que os animais venham de propriedades na região. No mesmo ponto do acidente, flagramos 2 cavalos soltos em uma área de grama. Constantemente tem acidente aqui nesse setor, tanto à noite como dia, e geralmente é com o animal na pista. Pedi os donos desses animais, pedi à administração de Vila Velha que busque uma fiscalização melhor. Nós pedimos isso, dona Evani, e não resolveu nada. Hoje, mais um acidente diante do descaso absurdo do poder público. Bom, então vamos à resposta, né? A Prefeitura de Vila Velha disse que está em processo de licitação para contratar um serviço de captura de animais, que representem risco e não tem os donos identificados. Agora fica a pergunta: quantos acidentes ainda vão ter que acontecer para que essa licitação saia do papel? Vale a pena arriscar a vida em nome da beleza? Aqui no estado, uma constatação preocupante. A venda de anabolizantes bateu recorde e deixou o Espírito Santo em 3º lugar no ranking. Nós ouvimos uma personal que usou durante 15 anos anabolizantes. Afirma que a busca pelo corpo perfeito usando esses medicamentos vira um vício. E especialistas alertam: o uso indiscriminado pode levar à morte. Ela tem 38 anos, já passou por 3 gestações e continua em forma. Mas a mesma substância que utilizou para conseguir um corpo digno de aplausos trouxe também algumas insatisfações. Manchas na pele, excessos de pelos, até a voz foi afetada pelos anabolizantes. Meu maior arrependimento foi o pelo.
Pelo é algo que me incomoda demais, me incomoda todos os dias, porque você depila hoje, amanhã já cresceu. Chega um determinado ponto que você está com os pelos todos encravados e aquilo vai se tornando mancha. Você vai tentando amenizar e no final das contas ele se torna uma mancha. Foram 15 anos na dependência dos esteroides. Com o tempo, a personal trainer teve certeza de que o uso dos anabolizantes havia se tornado um vício. Você vai perdendo a noção, você vai tomando uma vez, 2, 3, quando você vê já está descontrolado a mente. E seu corpo vai ficando bonito de um certo lado e masculino de outro. Vício preocupante que tem alimentado a venda ilegal dessas substâncias. No último ano, o Espírito Santo registrou recorde de consumo de anabolizantes e é o terceiro no país em relação à venda. Só em 2014, quase 10 mil caixas foram vendidas. Se comparado com os índices de 2009, ultrapassa em mais de 10 vezes o número de vendagem, que foi de 917 caixas. A personal afirma que a compra de receitas é realizada facilmente e, se não quiser arriscar, com um pouco mais de dinheiro, o produto chega até em casa. A polícia vem, às vezes, faz uma apreensão ou outra, mas você encontra na internet, venda que chega para você por Sedex. Você consegue comprar na farmácia com receita fria. Os anabolizantes são benéficos em casos de doenças que provocam o desgaste dos músculos e dos ossos, por exemplo. Também são utilizados em situações em que, por algum motivo, o homem tenha parado de produzir testosterona. Mas ainda assim, a prescrição dessas substâncias ainda acontece em casos raros. O diferencial entre os benefícios e os riscos está exatamente na dosagem. Se eles usassem em doses fisiológicas, que a gente chama, que são baixas doses, ele não teria esse problema. O problema é que eles usam em doses suprafisiológicas. Com isso, você tem todo um estímulo interno no indivíduo, com aumento de síntese proteica, aumento de retenção de sal, consequências disso, hipertensão. E, às vezes, eles tomam doses que você não acredita, absurdas. Então, você tem, às vezes, uma crise aguda com alterações cerebrais, convulsões, hemorragias cerebrais e, às vezes, consequentemente, a possibilidade de morte. O assunto não é novidade, os riscos causados à saúde também não. Será que vale a pena arriscar a vida por um corpo perfeito? Essas mesmas pessoas, às vezes, vão ter consequências do uso disso indiscriminado. Um tumor de fígado, por exemplo, que aparece lá aos 45 anos. Ele está usando isso aqui agora aos 18, né? Quando ele chegar lá, ele vai ver que aos 45 anos, os valores da vida são outros, são muito melhores. E ele vai olhar para trás, poxa, estou pagando um preço agora de uma doideira que eu fiz quando era mais jovem. Então, essas coisas que a gente, como médico, pelo amor de Deus, para com isso, não tem sentido essas coisas. Sem vagas de emprego são chances para analista comercial e conferente. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Bem que dizem, quando realmente se quer, se alcança. Felipe é prova disso. Num momento de dificuldade, ele encontrou uma solução super saborosa para superar tudo o que estava enfrentando. Felipe é universitário e produz em casa o que vende dentro do ônibus. Deixou a vergonha de lado e investiu no sucesso do negócio. A renda mensal ultrapassa os R$3.000. Quer saber o que ele faz para ter isso? Confira na reportagem do xará dele, Felipe Chicarino, e de Bruno Passos. Felipe cursa pedagogia e termina este ano. A veia empreendedora começou há 6 meses, num momento de dificuldade. Ele estava desempregado, a esposa estava grávida e a faculdade atrasada. No começo, ele chegou a ter preconceito do novo ofício, mas logo passou, depois que o negócio começou a prosperar. Em novembro a gente começou, então aí já quase 6 meses, só sucesso. A rotina de Felipe é atribulada. Trabalho, vendas, estudos. É a esposa Patrícia que ajuda na fabricação do chocolate durante a madrugada. A gente chega da faculdade às 23 horas e a gente senta até as 2 da manhã fabricando esses bombons e graças a Deus tem dado certo. Bom de papo a gente já viu que o Felipe é. Agora vamos pra rua com ele para saber se ele também é bom de venda. Antes de entrar no ônibus, as vendas começam no ponto. Galera, R$1 só, é o mais barato. É R$1 qualquer trufa. Agora eu vou ver se
A propaganda é verdadeira. Felipe vende bombons no ônibus do Transcol em toda a região metropolitana. Dentro do coletivo, Felipe se transforma. Olha que delícia, galera! A minha trufa, além de gostosa, além de saudável, ela é muito barata, galera. Pra que vender bombom caro? O meu bombom é R$1 só, galera. Vende 1, 2, 3, 4. A crise não chegou nos negócios dele. Obrigado, minha querida. E você, amigo? Coco é meu predileto, é uma delícia. A primeira vez que você compra? É, a primeira vez. Vai comprar de novo? Se conseguir ver ele, sim. Eu sempre compro bombons, né? Mas esse aqui é inédito. Comprei mais pela propaganda dele. Show de bola. Aprovado. E não é papo furado. Meu xará é muito bom de vendas. Tem dia que ele chega a vender até 300 bombons. E acreditem se quiser, o lucro dele passa dos R$3.000 todo mês. Em apenas 15 minutos, são 40 bombons vendidos. Será que ele vai abandonar o chocolate depois da faculdade? Pergunto pra você, você acha que dá pra abandonar? Impossível. É só sucesso, galera. Impossível. Só sucesso. Ainda não tive a oportunidade de experimentar esse bombom, mas já fiquei super curiosa. Deve ser uma delícia. E dá para montar um negócio também. Termina a faculdade, monta um negócio. Não é? Né? Que iniciativa bacana e deliciosa. Parabéns, Felipe. Você não se acomodou, não buscou uma solução errada para os seus problemas e por isso tem se dado muito bem. E os bombons parecem muito bom mesmo, né, Ingrid? Quem quiser experimentar, é só andar nos ônibus da Grande Vitória. Parabéns para o Felipe e para a esposa dele, que também ajuda na produção, estuda, cuida da casa, do filho, do marido. Não é para qualquer um. Não é mesmo, não. Parabéns. Agora, olha, a máfia dos guinchos. Testemunhas afirmam que policiais faziam mais blitz quando faltava dinheiro. E a condenação de coronéis nessa máfia fortaleceu a CPI da Assembleia. A denúncia de que os donos de pátio pagavam propina para os policiais. A comissão agora quer a devolução do dinheiro de quem teve o carro guinchado em Vitória desde o mês de fevereiro. Os militares foram condenados pela Justiça por improbidade administrativa por um esquema de blitz realizadas pelo Batalhão de Trânsito para apreensão de veículos e arrecadação de dinheiro de donos de pátios para onde os veículos eram levados. Segundo a denúncia, o dinheiro era revertido aos militares por meio de doação à Associação dos Servidores Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Trânsito. De acordo com a decisão do magistrado, a associação teria recebido mais de R$122 mil só dos depósitos das empresas de guincho. Os militares condenados são o tenente-coronel Altieri Carlos da Silva, o tenente Carlos Marques Siqueira, o coronel Valdir Leopoldino e o coronel Antônio Carlos Coutinho, ex-comandante-geral da Polícia Militar. Segundo a denúncia, ele teria sido omisso e sabia que o esquema estava montado dentro do batalhão de trânsito. Para a deputada relatora da CPI da Máfia dos Guinchos, a decisão da Justiça pode ajudar nas investigações da comissão. Com certeza ajuda a elucidar, porque nós vamos procurar saber também quais foram os documentos que foram apresentados, as evidências desse processo, o que levou à condenação. Nós vamos procurar também estar levantando toda essa documentação, porque elas não fazem parte, elas não são fruto de nossa investigação. E nós não podemos tomar nenhuma atitude sem primeiro conhecer. No momento, a CPI está investigando a atuação dos guardas municipais da capital. A comissão solicitou à Prefeitura de Vitória o cancelamento de todas as multas relacionadas a parquímetros desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Além disso, solicitou também a devolução do valor a todas as pessoas que foram multadas. Segundo essa proposta, o dinheiro será devolvido para quem teve o veículo guinchado também. O secretário de Segurança Urbana do município disse que vai analisar o pedido. O decreto 16.236, que é datado de 23 de fevereiro de 2015, da Prefeitura de Vitória, que regulamentou o trânsito através dos parquímetros, está claro em seu artigo 3º de que o cidadão ele tem 48 horas para regularizar a situação no caso de um estacionamento no parquímetro, se ele estiver numa situação irregular, ou que ele não foi pago, ou se ele estiver em desacordo. Na próxima segunda-feira, a CPI do Guincho vai ouvir os 5 agentes que mais multaram na capital.
Novidades no caso da cabeleireira assassinada em Vitória. Imagens mostram o momento em que o suposto assassino deixa o local. Hoje a polícia ouviu 2 testemunhas do crime. Uma delas é o dono de outro salão de beleza. A polícia conduziu 2 pessoas à divisão de homicídios e proteção à pessoa na manhã desta quinta-feira. Eles são suspeitos de participarem do crime que terminou com a morte da cabeleireira Maria Lucas de Moura, de 46 anos, na última terça-feira. As informações são preliminares, mas o delegado Adroaldo Lopes adiantou que um dos conduzidos é o suspeito autor do crime. Ele teria matado a vítima a mando de alguém. A polícia está com imagens de câmeras de segurança que mostram o assassino em fuga. O suspeito viu essas filmagens, mas disse que era apenas alguém parecido com ele. Já o outro conduzido é dono de um salão de beleza. Na casa dele foram encontradas 3 armas. Uma delas seria a que foi utilizada no crime. De acordo com o delegado, o inquérito desse crime, que aconteceu na última terça-feira em Jucutuquara, está prestes a ser solucionado. Novas diligências vão ser feitas hoje ainda. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 28 de maio. Sindicatos decidem fechar ruas e bloquear garagens de ônibus. Aqui na foto principal, tiros e morte na enseada do Suá. Senado aprova mudanças na aposentadoria e pensões. Máfia do guincho. Policiais faziam mais blitz quando faltava dinheiro, dizem testemunhas. Ex-presidente da CBF é preso e banido do futebol. E ainda destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. No caderno especial sobre rodas, Outlander, agora também a diesel. E empate indigesto para o Flamengo. Imagine você aí vendo Tribuna Notícias e de repente tudo sai do foco. Pois é, e mais, você tenta levantar e não consegue ficar com o pé direito por causa da tontura. Uma sensação horrível, né? E eu aposto que quem tem labirintite já reconheceu alguns sintomas. O problema pode aparecer assim, do nada. Comida, estresse, doenças, tudo pode influenciar. Fala, doutor. A visão confusa ao caminhar desequilibrado. Sintomas que atormentaram Priscila por quase 15 dias. Sensações que a programadora de serviços nunca tinha tido antes. A pessoa acorda tonta e vai dormir tonta. É 24 horas muito tonta. E com enjoo, você quase não consegue comer, porque você tem muito enjoo por causa da tontura, porque tudo está revirando na sua cabeça. E se fosse comparar com alguma coisa, é como se fosse uma ressaca bem brava. Você acordar no dia seguinte de uma festa, de tomar todas e ficar mal. É como se fosse uma ressaca muito brava. Priscila estava dirigindo a caminho do trabalho quando sentiu o primeiro sintoma, a tontura. Logo resolveu procurar por um médico. Passou por 2 especialistas e ambos diagnosticaram que ela estava com labirintite. Uma tonteira diferente, não era normal, assim. A tonteira que você acorda, levanta da cama rápido. Era uma tonteira diferente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas labirintite nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. Este especialista explica que o labirinto é uma estrutura que fica no interior do ouvido humano, responsável pelo equilíbrio do corpo. Nós temos 2 labirintos, um de cada lado, e um desequilíbrio no funcionamento dos labirintos vai levar a um quadro conhecido como labirintopatia periférica. Quando ocorre alguma alteração na parte interna dessa estrutura, o paciente apresenta sintomas como tonturas, náuseas e visão sem foco e confusa. Alguns pacientes têm também uma sensação de diminuição da audição e alguns referem chiado, apito, barulho espontâneo dentro do ouvido. Esse é o quadro clínico clássico. Ao primeiro sinal de alguma alteração dessa natureza, a pessoa deve buscar uma orientação médica especializada, principalmente para determinar se basicamente se trata de uma labirintopatia, que é um quadro relativamente simples, que pode ser tratado ambulatorialmente com medicamentos e orientações, ou se isso pode estar significando o início de uma doença mais grave. Vários fatores podem contribuir para o surgimento da labirintite.
Basicamente, qualquer tipo de estresse físico, psicológico, emocional, desequilíbrio de metabolismo, alteração dos valores de glicose, de colesterol, de triglicerídeos, hormônios da tireoide e algumas doenças específicas otorrinolaringológicas podem se manifestar como labirintopatia. Alimentação saudável e na hora certa, menos cafeína e atividade física ajudam a evitar a crise de labirintite. São alimentos que, em última instância, podem alterar o nível de resposta do labirinto. Principalmente alimentos ricos em glicose e açúcar livre, os carboidratos em muita quantidade, tabagismo, o hábito tabagista pode prejudicar e alimentos ricos em cafeína também podem prejudicar esse funcionamento labiríntico, quando consumidos em excesso, obviamente. Priscila, que não quer passar por novas crises, já deu início à mudança de alguns hábitos. Eu já até procurei um nutricionista, já me receitou uma reeducação alimentar e voltar a fazer exercícios físicos, porque eu estava muito sedentária, e ter uma vida saudável daqui para frente e no estresse. É isso aí. A seguir, professores universitários são detidos com drogas. Os detalhes já. A gente já volta agora 12:30. Professores universitários são detidos em Linhares, norte do estado. Eles foram abordados dentro de um carro e estavam com 700 gramas de maconha. Um é professor de engenharia de uma faculdade particular, o outro de educação física da prefeitura de Linhares. Assumiram que eram os donos da droga. Inclusive, um deles teria escrito um bilhete postado por um amigo nas redes sociais. Na carta, afirma que é usuário, mas diz que é uma irresponsabilidade chamá-lo de traficante. Outras 2 pessoas foram detidas na operação policial. Estavam num apartamento com 9 quilos da droga, balança de precisão e anotações sobre a contabilidade do tráfico. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. E agora vem a Débora Moraes vestida de sol.